Fim da angústia. Depois de 5 dias, Polícia Civil consegue resgatar o menino sequestrado em Ilhota, no Vale do Itajaí. Durante a ação de resgate, 2 bandidos foram mortos. De braços cruzados, em Criciúma, no sul do estado, a greve do transporte coletivo entra no 2º dia. Houve revolta dos usuários. Mais transparência na escolha. Projeto de lei quer acabar com a indicação política para cargos no Tribunal de Contas do Estado. E ainda Santa Catarina abaixo de 0. A região serrana registrou hoje as temperaturas mais baixas do ano. Em Urupema, os termômetros chegaram a 5 graus negativos. E com a chegada do frio, cresce também o número de doenças respiratórias. Veja quais são os cuidados para evitar o contágio. E no esporte, a missão do Avaí hoje à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro é confirmar o bom rendimento fora de casa. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Os casos de maus tratos e abandono de animais estão sendo frequentes. O mais recente no meio oeste só não foi pior porque uma ONG resgatou o animal. Desnutrida e bastante ferida, a cadela da raça Boxer foi resgatada ontem e trazida para uma clínica após ser maltratada pelo dono. Esse não é um caso isolado. Nas cidades de Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna, são atendidas em média de 20 a 30 ocorrências por mês envolvendo maus tratos, agressões. Está atuando para tentar mudar essa realidade. Kátia é uma das voluntárias. O que a gente esbarra também é nessa questão de não ter provas, né? Um cachorro é atropelado, uma câmera não pegou, ou não tinha câmera, ou a pessoa se preocupou com o cachorro e não anotou a placa. Então eu sempre digo, né? Uma coisa que é muito automático da pessoa, ai, coitadinho. Mas não, olha agora a placa, olha o carro e vai atrás para ver o que é, e não o animal. O animal consegue dar assistência depois porque não vai sair dali, tá atropelado, né? O trabalho é encorajado por pessoas como a Andréia. Ela adotou o Prince. A cadelinha foi atropelada e perdeu o movimento das patas traseiras. Normalmente as pessoas não querem adotar, porque é um trabalho grande que dá, né? É uma responsabilidade. Eu acho que não é nem por não querer, é por não poder, não ter tempo. E vai ficar para sempre agora. As ações contam ainda com o apoio da Polícia Militar Ambiental. Abandonar e maltratar animais é crime e denunciar é muito importante. A Polícia Militar Ambiental trabalha praticamente com denúncias, né? Então a gente pede que a população ligue para o 190, o próprio telefone do quartel, 4935540511, esteja passando para a gente essas questões todas de maus tratos envolvendo esses animais, principalmente os domésticos. Em Criciúma, no sul do estado, permanece a greve de motoristas e cobradores do transporte público. O dia foi de terminais vazios em Criciúma. Nem sinal de ônibus, muito menos de passageiros. A greve de motoristas e cobradores teve início na tarde de ontem, quando mais de 100 coletivos que circulam pelo município já não eram mais vistos nas ruas. Em um dia de movimento normal, pelo menos 45 mil pessoas utilizam o transporte público aqui em Criciúma. Com a greve de motoristas e cobradores, as catracas permaneceram travadas. Pelo menos 700 funcionários paralisaram os serviços. Uma comissão de trabalhadores foi formada e esteve durante todo o dia em frente às sedes das 3 empresas que atuam no município. Os profissionais consideram que o sindicato já não representa mais a classe. Não é de hoje, é de tempo, tá? Que a nossa classe não está sendo protegida pelo sindicato. Nossa equipe acompanhou o momento em que a greve se estendeu também para algumas linhas de ônibus intermunicipais, que até o início da tarde estavam funcionando normalmente. Nós estamos estendendo o movimento está criando força, mais trabalhadores estão aderindo ao movimento. Então, nesse momento, a gente está parando a rodoviária aqui com a adesão desses trabalhadores, dos motoristas e cobradores. E a partir da noite, a gente também vai fazer uma conscientização dos trabalhadores que trabalham no fretamento das empresas. E a tendência, no dia de amanhã, é o fretamento das empresas também ter a paralisação total. Mas a notícia acabou pegando de surpresa os passageiros e alguns perderam a calma. Isso é um desrespeito, uma falta de respeito com a gente. Agora tem que esperar alguém vir buscar. Senão tem que ficar esperando até ter horário de ônibus. Agora eles dizem que não sabem o horário que tem, né? A mobilização está sendo acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho, que considera o movimento legal, assim como reconheceu que os trabalhadores não estavam sendo representados da forma adequada
pelo sindicato. O sindicato que tentou ir aqui em Criciúma para uma assembleia munido de uma proposta sigilosa. Veja, uma proposta sigilosa de uma negociação coletiva que se pressupõe transparente é algo absurdo, né? É o limite que os trabalhadores chegaram, né, para se dizer representados por essa diretoria. O procurador afirma ainda que tem atuado para que os trabalhadores e o sindicato patronal entrem em acordo para que os coletivos voltem a circular. O que é importante é que o Ministério Público tem trabalhado no sentido de sensibilizar as lideranças empresariais para que reconheçam na Comissão dos Trabalhadores legitimidade para conduzir uma negociação que realmente atenda aos interesses dos trabalhadores. A nossa equipe procurou as entidades, mas nenhum representante do sindicato patronal e do sindicato que representa os motoristas quis se manifestar sobre a paralisação. E a seguir, a apreensão de 600 mil cigarros pela Polícia Rodoviária Federal no norte do estado. E ainda as comemorações antecipadas do Dia Mundial do Meio Ambiente em Itajaí. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no norte do estado 600 mil carteiras de cigarro contrabandeado. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Barra Velha. Parte do material foi encontrada no bagageiro de um ônibus. O restante estava sendo transportado em uma carreta com nota fiscal referente a transporte de milho. A mercadoria foi encaminhada para a Receita Federal e 4 pessoas foram detidas. Segurança solidária. A criminalidade assusta na maioria das cidades e a população se une às novas tecnologias para buscar proteção. É disso que vamos tratar numa série de reportagens que vai ao ar de amanhã até sexta-feira aqui no Band Cidade. A criminalidade cresce a cada dia. Por isso, a população resolveu apostar na união. Buscamos nos vizinhos um apoio para que a gente pudesse cuidar uns dos outros. A união das pessoas aliada à tecnologia contra os criminosos forma uma verdadeira rede de segurança solidária. O bandido evita entrar em locais onde ele percebe que existe uma defesa articulada preparada para ele. E você confere a eficácia desse trabalho a partir de amanhã no Band Cidade. O dia 5 de junho é conhecido como Dia Mundial do Meio Ambiente, mas a comemoração da data já começou em Itajaí. Uma série de atividades voltadas à natureza já estão agendadas. Visitas monitoradas, palestras, plantio de árvores e apresentações culturais fazem parte da programação que começou ontem e segue até a próxima sexta-feira. E nada melhor do que comemorar a Semana do Meio Ambiente em contato com a natureza. Esta semana, o Parque do Atalaia, aqui em Itajaí, deve receber centenas de estudantes que vêm para aprender um pouco mais sobre a Mata Atlântica. Nós estudamos a teoria em sala de aula, né? Então aqui é uma oportunidade dos alunos visualizarem o que nós aprendemos em sala. Questão da natureza, das árvores, das espécies que a gente tem aqui no parque, né? Que eles aproveitam, olham as plaquinhas. Já vem a questão da classificação científica. Além de ganhar conhecimento, os alunos têm a oportunidade de estar em contato direto com a natureza, além de aproveitar um momento de lazer. Tudo isso com esta paisagem. Porque aqui no parque a gente está vivendo a experiência de tudo que a gente aprendeu na escola, né, Dê? A gente pode ver com nossos olhos. Muito melhor estar na escola escrevendo. Aqui a gente está mais em contato com a natureza do que na sala. O dia 5 de junho foi estabelecido como Dia Mundial do Meio Ambiente em 1972, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesta mesma conferência, foi aprovado também o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Importantíssimo nesta semana fazer um destaque especial para lembrar as pessoas que da preservação, então, do nosso meio. E a seguir, Santa Catarina abaixo de zero. A região serrana registrou as temperaturas mais baixas do ano nesta terça-feira. E o frio reforça o alerta para os cuidados com as doenças respiratórias. O estado já registra 13 casos de gripe causada pelo vírus influenza. Apoio Fátima, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina.
Quem acordou cedo pôde ver a geada que cobriu de branco as cidades serranas. Em Urupema, no amanhecer, os termômetros marcaram 3 graus negativos, formando um lindo cenário. Com a previsão de muito frio, esses amigos vieram de Joinville, no norte do estado, para sentir o clima gelado desse finalzinho de outono no Planalto Serrano. E tiveram sorte. Ainda pela madrugada, já era possível ver o gramado coberto por uma grossa camada de gelo. Sinal de que o frio foi grande. A confirmação estava no termômetro da praça de Urupema, 3 graus negativos. Muito fria mesmo. Mas é lindo, né? É lindo de ver. Vale a pena? Vale. Depois a gente volta pro quentinho, né? Já pegamos mais frio, mas esse tá brabinho. Mas foi no amanhecer que o cenário se tornou ainda mais encantador. Os campos pintados de branco davam a certeza que mais um inverno rigoroso está chegando por aqui. E a previsão do tempo se confirmou. Urupema, na Serra Catarinense, foi a cidade que registrou a temperatura mais baixa do país hoje, 5,2 graus negativos durante a madrugada. E o frio foi tão intenso que os carros que ficaram expostos ao tempo amanheceram congelados. Para tirar o gelo dos vidros, os moradores tiveram que molhar os para-brisas. Você joga água e ele descongela o vidro. Descongela mais rápido. Sem a água não tem nem como sair daqui. Não tem como. Nem que você liga o arcade, tudo não adianta. Para os próximos dias, a previsão é que as temperaturas continuem e o cenário desta terça-feira possivelmente vá se repetir, fazendo valer a pena acordar cedo e encarar o frio. É uma sensação que quem tem crianças tem que trazer. E é o convite, a serra é maravilhosa. Belo cenário, mas com as baixas temperaturas vêm também as doenças típicas do inverno que deixam a vigilância epidemiológica em alerta. Até agora, 13 casos de gripe já foram confirmados no estado. Dona Maria sofre no inverno. A dona de casa já pertriada. O sintoma assim ruim, né? O nariz, a garganta, aquela arranhado, né, na garganta. Mas eu tomei a vacina esse ano e graças a Deus ainda não me deu. Desde o início do ano, 13 casos de gripe pelo vírus influenza já foram confirmados pela vigilância epidemiológica. 10 por influenza tipo H3N2, 2 por H1N1 e 1 causado pelo tipo B. Todos podem levar à morte, mas nenhum óbito foi registrado até o momento. Todos os anos, no período de inverno, temos um aumento da circulação do vírus influenza. Os dados desse ano ainda estão baixos, o inverno está chegando e a preocupação deve ser constante durante todo o período para que a gente evite doença grave, pneumonias graves pelo vírus influenza. O vírus da gripe é grave e preocupa. Só no ano passado, cerca de 500 pessoas contraíram a doença e 42 morreram. Das 42 mortes, 34 foram causadas por H1N1. A melhor maneira de evitar a contaminação é manter a higiene. É importante também ficar atento aos sintomas da doença. Os sintomas da gripe são dor de cabeça, tosse, febre, dores no corpo, né? Esses são sintomas normais que a pessoa não precisa ficar alarmada, né? Agora, quando a pessoa vem a ter falta de ar, por exemplo, respiração curta, fôlego curto, aí é importante que procure o atendimento de saúde. Uma massa de ar seco e frio deixa a quarta-feira com tempo firme. Ainda persiste a chance de geada nas áreas mais altas do oeste e Planalto Sul. Temperatura em pequena elevação. A mínima deve ficar em 0 grau na Serra e a máxima em 23 no Vale do Itajaí. No Planalto Norte, mínima de 4 e máxima de 19 graus. No Sul, Grande Florianópolis e Litoral Norte, máxima de 21. E no Oeste, mínima de 7 e máxima de 20 graus.
Agora o futebol. O Avaí entra em campo hoje à noite com a missão de provar que a campanha fora de casa está sendo melhor do que na ressacada. O jogo é contra o Icasa de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele voltou, ou melhor, ele foi. Marquinhos, o capitão, que já tinha entrado no segundo tempo na derrota contra o ABC, pode ser titular no time que encara o Icasa em Juazeiro do Norte. Mas preste atenção, ele pode ser titular e quem sabe jogar ao lado de Tinga, um dos melhores do Avaí no jogo contra o ABC. Mas nesse jogo, foi Tinga quem saiu para que Marquinhos entrasse. O mais interessante é que Raul Cabral fez uma coisa que é difícil de ver técnico fazendo. Admitiu que pode ter errado. A gente optou por tirar ele, que a gente achou que era o jogador que estava mais desgastado. Pós-jogo é fácil falar. Eu acho que posso ter errado, né? Posso ter errado. Realmente eu acredito que o Tinga foi um dos melhores jogadores em campo, mas agora eu não posso mais fazer nada. Mas agora dá pra fazer alguma coisa. Dá pra vencer os 2 jogos antes da parada pra Copa e dar alegria pro torcedor. Os desfalques pra hoje e pro próximo jogo são Paulo Sérgio e Júlio César, lesionados. Mas Tinga deve ir pro jogo. E Marquinhos também pode ir. Quem sabe, com os 2 juntos, as vitórias reapareçam pro Leão. E a seguir, segurança nas rodovias estaduais da capital. O Ministério Público pede providências do DEINFRA. E ainda mais transparência. A campanha quer mudanças na forma como é escolhido os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público de Santa Catarina pediu providências do DEINFRA quanto à segurança de rodovias estaduais em Florianópolis. As principais queixas são quanto à falta de manutenção dos guarda-reios e o abandono de obras. A principal preocupação do Ministério Público de Santa Catarina com relação à segurança nas estradas estaduais atende pelo nome de SC-403. O abandono da obra de duplicação transformou a rodovia num grande canteiro de obras. Aqui não há guarda-reios nem acostamento e pedras já rolaram para o meio da pista, chegando a atingir um ônibus que passava pelo local. O Ministério Público já enviou ao DEINFRA uma recomendação para que dentro de 45 dias o Estado ofereça mais segurança nesse trecho. Foi feito um levantamento fotográfico do local e ficou constatado que realmente o local ele foi completamente abandonado, não há sinalização mínima, né? Não há segurança, não há proteção sequer na faixa de acostamento. Outra preocupação do MP é com a SC-401, mais precisamente com os guarda-reios. Essas peças metálicas que estão ali para proteger o motorista no caso de uma saída de pista. Nesse caso, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública que deve ser julgada até o fim da semana e exige que o DEINFRA faça a manutenção e troca dessas peças na SC-401 dentro do prazo de 60 dias. Por meio de nota, o DEINFRA afirmou que até o momento não recebeu nenhum documento do Tribunal de Justiça referente à ação da SC-401. Quanto à SC-403, o DEINFRA informou que ainda essa semana irá montar um plano de trabalho para a rodovia. Estão previstas operação tapa-buraco, roçada das margens e reforço na sinalização. Outra rodovia que sofre com a falta de manutenção dos guarda-reios é a SC-404, que dá acesso à Lagoa da Conceição. Nesse trecho, os motoristas enfrentam curvas bem fechadas, mas que não têm a máxima proteção. Nessa curva, por exemplo, o guarda-reio segue da metade em diante, mas nesse ponto, bem na descida do morro, não há proteção alguma. Com relação à SC-404, o Ministério Público aguarda até o mês que vem um estudo de viabilidade técnica da Prefeitura, para saber se há a possibilidade de instalar essas peças metálicas em toda a extensão da rodovia. O DEINFRA informou que ainda não recebeu nenhum documento do Tribunal de Contas sobre manutenção de rodovias na ilha, mas que um processo licitatório está em curso para as compras de defesas metálicas. No dia 14 de julho, as propostas vão ser abertas. Mais transparência. Está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei que pretende mudar a maneira como os conselheiros dos tribunais de contas são escolhidos. Na internet, a campanha Conselheiro Cidadão já tem quase 3.000 seguidores. Para o presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, o movimento, que já tem o apoio de 57 entidades, vai ajudar o TCE a cumprir o seu papel fiscalizador e deliberativo quanto à arrecadação e os investimentos públicos em todo o Estado. Evidentemente que se o Estado não está bom,
a atuação do Tribunal de Contas também fica comprometida e a sua legitimidade, a sua credibilidade também. No Legislativo, a campanha deu origem a um projeto de lei complementar. Pelo documento, qualquer cidadão poderá se candidatar ao cargo, mas, de acordo com o deputado estadual autor da proposta, terá que cumprir uma série de requisitos, como formação específica e experiência de 10 anos na área, além de ter ficha limpa no judiciário e estar afastado por pelo menos 3 anos de cargos políticos e filiações partidárias. A forma como se dá hoje, a gente tem uma transferência e uma sintonia bastante vinculada, para não dizer comprometida. A ideia é garantir que o processo, que hoje dura em média 1 semana, possa ser feito em pelo menos 120 dias. Atualmente, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina indica 4 das 7 vagas disponíveis. As demais são de escolha do próprio governo do estado. Os cargos são vitalícios e geram aposentadorias e, por tradição, têm sido ocupados por nomes influentes no meio político. A campanha ganhou maior repercussão nos últimos dias porque o conselheiro e presidente do TCE já anunciou que pretende deixar o cargo no próximo mês. Na avaliação da Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, que representa 80 mil empresários e gestores, a aplicação correta dos recursos públicos é essencial para garantir a ampliação dos negócios e a movimentação da economia. E a escolha técnica dos conselheiros, segundo a entidade, pode auxiliar. Mais do que reduzir carga tributária, a gente precisa que esses recursos sejam adequadamente investidos em retorno efetivo em questões como educação, saúde, segurança pública, para que a gente, volto a dizer, possa construir uma perspectiva de no futuro otimizar isso. Fim do sofrimento para uma família do Vale do Itajaí. A Polícia Civil libertou hoje um menino de 9 anos que foi sequestrado em Ilhota. Depois de 5 dias de levantamento de dados, a Divisão Estadual de Investigação Criminal chegou até esta casa, na praia de Armação, em Penha, onde os sequestradores mantinham Ângelo Antônio, de 9 anos. E ali nós conseguimos invadir a residência, estourar o cativeiro e libertar, encontrar o menino Ângelo, graças a Deus, com saúde e bem. A Polícia Civil chegou até o cativeiro após prender Peterson William da Silva, apontado como líder da quadrilha. Peterson foi preso em Brusque na manhã de hoje, enquanto comprava um carro que seria usado na fuga. Está se apresentando para todos com um nome falso, mas que já foi identificado corretamente como Peterson William Silva Machado, de 36 anos, indivíduo de alta periculosidade, com 4 mandados de prisão em aberto, só aqui por Santa Catarina, todos por assalto. Os sequestradores pediram R$600 mil pelo resgate, mas Peterson disse que mesmo que o valor não fosse pago, não mataria a criança. E como é que tu sabia que ele ia estar lá? Como que eu sabia? Porque eu fui até o colégio dele, eu investiguei e ali mostra tudo, né? É como eu tô falando para vocês, se vocês puxarem lá, vocês vão ver como mostra tudo da vida deles. Além de Peterson, Rosicleide Rodrigues também foi presa. Ela foi detida no início da tarde de hoje em Barra Velha, litoral norte do estado. O sequestro aconteceu no final da tarde de quinta-feira, quando o Ângelo brincava com um patinete elétrico perto de casa, no centro de Ilhota. Na tarde desta terça-feira, os pais ficaram emocionados ao reencontrar o filho. De acordo com a Polícia Civil, apesar do cárcere de 5 dias, o menino não sofreu maus tratos e nenhum tipo de abuso. Que bom que teve final feliz, né? E agora vamos dar uma olhada no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes que ligam a ilha ao continente. Movimento intenso, principalmente para quem está deixando Florianópolis. Agora na capital, 15 graus. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.